E aí galera, tudo bem? Estamos em plena pandemia e um casal se conhece na Lapa, uma atriz e um escritor. Ambos começam a trocar histórias e de repente começam a perceber que podem ficar juntos em um sítio, isolado do mundo, já que todos estão isolados. E dali nasce uma das histórias mais interessantes do livro Anos de Chumbo, de Chico Buarque. Vem comigo e vamos assistir essa aula. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui começando mais um vídeo do livro Anos de Chumbo, livro de Chico Buarque, leitura obrigatória para a UERJ. Se você, e aí eu estou pedindo com toda a delicadeza e coração, se você ainda não me segue aqui no canal do Monteiro, por favor, me siga. O número do Monteiro, eu acho que a gente está nesse número aí há, sei lá, 1 ano, 2 anos, e poucos alunos, quer dizer, há vídeos com 98 mil, 100 mil visualizações e sei lá, nem 20% desses alunos que assistem a aula aqui costumam se inscrever no canal. E se inscrever no canal, tocar o sininho, tocar o alarme lá, né? E também fazer algum comentário para que o YouTube veja a relevância desse material que é produzido com tanto carinho para ajudar você que de repente não leu o livro ou de repente leu o livro e não entendeu e que de repente está precisando de uma ajuda. Então, a minha ajuda que eu peço é fazer justamente isso. Se você puder se inscrever no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, espalhe o vídeo, porque isso ajuda muito aqui a manutenção desse canal, tá bom? Então vamos lá. O livro, o texto é O Sítio, narração em primeira pessoa, mais um conto em primeira pessoa. Nós estamos na Lapa, nós temos aí como personagens o escritor, que vai conhecer uma atriz e que vão alugar uma casa num sítio distante. E lá chegando vão encontrar um caseiro. Esse trio aí vai ser muito importante no desenvolvimento da história que nós vamos assistir, que nós vamos ler, desculpe. O período da pandemia, né? O período de isolamento social, muita gente fez isso, que acontece nesse conto, muita gente teve a oportunidade de ter um sítio, uma casa, num lugar afastado, e já que era para ficar afastado de todo mundo, então se afastou literalmente e ficou ali trabalhando mais distanciado, de forma remota, estudando de forma remota, nesse sítio ou nessas fazendas, ou nesses espaços mais distantes. E o enredo, como eu já falei, né, é um casal que decide, vamos tentar junto, né, fazer aquela coisa do, vamos para o isolamento? Vamos! E aí eles foram. O sítio fica na região de Santa Glárfera, não me pergunte porque eu não sei onde é. Eu sei que seria interior do Rio. E eles decidiram rachar o lugar do sítio aparentemente bonito na foto. E aí, ó, eu já entrei nessa de alugar casa por foto. E de repente, quando você chega no local, você descobre que a foto não tem nada a ver com a realidade. Isso, cuidado, tá? E aí, o que acontece? Ele tinha aquela coisa de uma percepção de que ficaria ali umas 3 semanas. Mas o contrato acabou ficando de 3 meses. Cara, você conheceu uma pessoa num bar, uma noite, começou a trocar uma ideia, começou a trocar uma conversa. E de repente você começa, já está com essa pessoa, num lugar afastado, durante 3 meses. Bem, lá vai. E aí ele começa narrando o perigo da estrada. A estrada que o carro não era dos mais adequados, o carro cheio de coisas, cheio de quinquilharia. E ela subindo a estrada, que era uma estrada ali, eu já peguei uma estrada dessa ali quando eu estava em Conservatória. Eu fui de Valença para Conservatória e peguei um ônibus que, meu Deus me livre, parecia que cada curva a gente ia cair ribanceira abaixo. E eu fiquei lendo isso daí, eu estava me lembrando da minha história. E aí ele vai chegar, no caso, eles vão chegar ao sítio, e aí já tem um impacto, né? Aquela grama não existe, existe capim. A porteira, apesar de gritar, chamar, nada. E aí eles decidem forçar o portão. Isso que força o portão cai. Quando o portão tomba, aparece um cachorro vindo em alta velocidade na direção deles. E ele sai correndo, entra no carro e o cachorro vai, já pula na janela do carro e ele todo cheio de medo. E a mulher chegou no cachorro, fez ali todo um carinho, o cachorro ficou mais calmo. E aí eles encontram o caseiro, um sujeito sem braço, com o rosto deformado pela varíola, que fica dentro da casinha dele, uma edícula. E ali ele fica deitado, a parede cheia de fotos de mulheres nuas, e ele não tem esse braço, tem a pele toda marcada pela varíola. E aí o que acontece, né? Eles vão encontrar esse caseiro e vão aí, no caso,
ter o primeiro contato com ele, vão perceber que ele não é muito de trabalhar, ele vive ali, mas vive sem cuidar de nada, dá para ver pela grama, pela casa suja, ele está ali só para poder marcar presença e falar que tem um lugar para morar. E aí ele revela, né, para ela que pretendia escrever um livro, né, de contos. E ela vai justamente aí, vai usar esse mote, vai usar esse argumento, falar, pô, aqui é um lugar perfeito, a gente está isolado de tudo, você pode chegar e produzir à vontade. E aí eles vão começar a construir uma rotina nisso aí. E nessa rotina, por exemplo, ele sai todas as manhãs e vai até um rio, cujas águas podem estar sujas, e ele pede um caseiro para limpar, né, a sujeira para a namorada se banhar, porque ele sabe que ela gosta de tomar banho de rio, então, ó, o rio está sujo, dá uma limpada aí. E ele se anima com vários projetos, mas, quer dizer, ela tem vários projetos, ela fala que vai fazer acontecer e nada. O que eu acho interessante nesse rio é que ele vai citar que uma manhã, né, é um rio assim, que ninguém vê o que está realmente ali acontecendo, mas ele, no caso, fica todo animado. Pô, vamos lá, vou conhecer esse espaço. E aí ele começa, no caso, ter contato com ela, vai tendo essa intimidade. Uma noite estão lá transando no quarto e de repente ele se dá conta que ele vê uma sombra na janela. E aí ele, peraí, aquele ali é o caseiro. O cara tá na janela vendo a nossa intimidade. Então ele se vê assim, violentado, né, por essa quebra da intimidade. E aí ele vai interpelar o cara, né? Ele acaba ali, ela dorme, ele vai lá, mas aí o cara vem com um papo de que ele tem que subir na árvore porque ele tem que pegar o sinal do celular. Porque ali do alto ele consegue falar com o celular, do alto da árvore, e ele fala com o primo dele, que ficou de arranjar um braço mecânico para ele. O cara tá sabendo da história, mas não revela para a namorada que ali, porque ele estava adorando o local, porque o local não tinha sinal de celular. Ele não tinha como manter contatos com esse mundo externo. E aí ele não vai revelar para ela, ele vai ficar na dele, vai ficar caladinho e vai deixar a coisa rolar. E aí o que vai acontecer é que ela vai construindo essa coisa de tomar banho no rio, ela vai justamente falar sobre a coisa de explorar o local, fica conhecendo, e ele vai se vendo com ciúmes dela, quer dizer, ele vai vendo que ela vai dando muita atenção ao caseiro, e desde aquela situação da árvore, ele faz o seguinte, eu tô começando a gostar dessa garota. E aí o que está a questão, né? Ele fica pedindo ao caseiro para que ele vá à cidade comprar os produtos para poder abastecer a casa, para que ela não tenha vontade de pegar o carro e descer para ir à cidade. Qual é o medo dela ir à cidade? Dela descobrir que acabou a pandemia, acabou o isolamento e ela volta ao trabalho. E ela voltando ao trabalho, eles acabam saindo daquela vida que eles estão levando, aquela vida isolada. E é muito interessante que como que ela tem uma vida, tem uma cabeça assim bem liberal, e ele, por mais que pareça ser liberal, ele tem um certo ar conservador. E isso é uma tensão que vai sendo construída no silêncio, na ação, na forma como ela procede, na forma como ela organiza. Isso a gente já sabe, já está antevendo que ali vai ser um ponto de crise. E aí que está, né? Com o tempo, vai aparecer um cadáver no rio, ele vai pedir para o cara esconder isso aí, para que ela não veja, para que ela não fique com medo, mas ele vai percebendo que os urubus só aparecem onde tem carniça. Ele sabe que para cima tem Ribamonte, a cidade onde o primo do caseiro mora, tem lá o trabalho num posto de saúde, e ele, no caso, ele vai tocando a vida ali, né? Ela começa a ver que tem uns buracos na terra, e aí ela começa a decidir plantar, né? Ganhar autonomia. Se ela está plantando, é porque ela tão cedo não pensa em sair dali. E isso vai, de certa forma, animando, né? E aí ela vai achar um galinheiro. E aí ela vai mandar aqui o caseiro para poder comprar galinhas para poder começar uma criação. Olha só, ela está criando uma ideia de se estabelecer naquele local, de ficar naquele local. Por mais estranho que seja a ação caseiro, o ambiente, ela está se estabelecendo ali.
E aí que tá, né? A patroa mandou o sujeito comprar galinha, só que ele não volta. O cachorro volta, mas o caseiro não volta. Nesse dia, o que vai acontecer? O nosso amigo está fazendo novamente amor com ela, e depois desse momento de intimidade, ele revela para ela, com lágrimas nos olhos, que, pô, ele a ama. Pela primeira vez ele está querendo ter filhos. Pela primeira vez ele está querendo ter alguma coisa com ela, uma intimidade com ela. E aí ele pega as roupas, pertence à amada, quer dizer, ele vai dormir e quando ele acorda, ele fica tateando e ele vê que a cama está vazia. Ele vê que as coisas dela estão todas no quarto, mas o carro não está. Ou seja, ela se assustou com a fala dele e sumiu. Foi embora. Pegou o carro e ele fica sozinho. Aí tem aquele momento de correr atrás, vai até a casa do caseiro, vai até o rio, vai até os lugares, não vê o carro. Então ele entende que ele foi abandonado por ela. E aí ele pega as roupas, pertences da mulher, pega tudo e joga no rio. Vai. E aí ele pensa, né? Ele está pensando em ir embora, está pensando em descer a estrada para chegar à cidadezinha que tem perto ali do sítio para poder ir embora. Mas só que ele voltou a escrever, voltou a produzir. E aí ele começa a produzir ali na casa. E aí depois de um tempo, aparece um casal para ocupar a casa. Ou seja, a casa foi colocada novamente para ser alugada. E aí ele age como se ele fosse o caseiro. Ele pega as malas do casal, bota dentro da casa e tudo mais. E o casal está lá todo alegre e ele desce, está indo lá pela estrada. E de repente, o carro passa em alta velocidade, o casal indo embora. Ou seja, aquilo que ele, de certa forma, naturalizava, essa questão do lugar ser um lugar isolado, mas que isso não quer dizer que seja isento de problemas, isento de questões, ele, no caso, vai descobrir. E esse casal que chegou, viu algo que a gente não sabe o que é, a gente não sabe se foi um cadáver, mas a gente sabe que onde tem muito urubu, como eu falei, tem carniça. E essa carniça não é necessariamente um corpo de um animal, pode ser um corpo humano, como ele mesmo achara e tinha falado com o caseiro sobre isso. Então esse conto é um conto assim, tem essa coisa meio carpe diem não, né? Diere urbem. Vamos para o locus amenus, porque lá a gente vai ter uma vida tranquila, uma vida sem problemas. E aqui o isolamento foi forçado por conta da pandemia, mas é um conto bem interessante, porque ele tem assim essa questão do relacionamento, quer dizer, a mulher tem um espírito livre, um espírito liberal, que de repente vai assustá-la o fato do sujeito fica querendo casar com ela, de viver com ela, de ter uma vida com ela, e de repente ela não está querendo isso, ela está querendo mesmo curtir a vida e ter uma marra, uma convenção social que aprendesse. Então é um conto assim super interessante, tem essa coisa de quem é o caseiro, afinal o primo dele aparece lá no conto, né? E fala com o nosso escritor, mas em si você tem aí um conto que é queridinho, muita gente gosta dele, e eu também gosto da estrutura. Eu acho que é um conto que, apesar desses pontos obscuros, ele permite que você construa uma imagem, uma história de amor que não deu certo, infelizmente, para o nosso escritor, que agora vai ter mais um motivo, né? Afinal, a gente, quando está sofrendo, se produz muito mais, e ele deve ter agora assunto de sobra para criar uma boa história, como Chico Buarque criou. Então, espero que você goste desse conto, que você leia esse conto e que você perceba que o Hérgio cobra pelo menos umas duas questões bem interessantes sobre a verossimilhança, a questão dos indícios, as questões referentes aí a figuras de linguagem. Eu acho que tem coisas bem interessantes para serem cobradas nesse conto. Valeu? E se você está querendo fazer questão inédita, está querendo fazer simulado inédito, você pode se inscrever no canal do Monteiro, no projeto de redação
e no projeto Anos de Chumbo. Preço promocional para quem é aluno do projeto UERJ e um preço promocional especial, que é uma taxa única. Você pode se inscrever, assistir aos vídeos, assistir às aulas que foram dadas e, principalmente, você pode, no caso, fazer as questões, comentar as questões comigo, tá bom? Até lá, até o próximo encontro, que eu vou falar do último conto, Anos de Chumbo, que é o livro que dá nome à coletânea aí, tá bom? Se inscreve no canal, curte aí e me siga, compartilhe com seus amigos. Até a próxima.